Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada no nosso coração. Que a alegria do Espírito Santo nos batize. A palavra de Deus diz que o fruto do Espírito Santo é paz, alegria, amor, bondade, benignidade, fidelidade e domínio próprio. Diz que contra essas coisas não há lei. E que essa noite, que em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus possa produzir em nós os seus frutos. Vamos orar, querido Deus. Senhor, nós queremos te honrar com a nossa vida, Pai. Com tudo que temos, com tudo que somos, Pai. Nós sabemos e nós cremos, Pai, que o Senhor cuida de nós. É o Senhor quem cuida de nós, Pai. E eu quero te agradecer pelo cuidado, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, para adorar e bendizer o teu santo nome. Declarar, Senhor, a tua santidade, declarar a tua bondade. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai. Derrama, Senhor, em nome de Jesus, da tua unção, Senhor. A unção da tua glória, Senhor Deus, seja derramada sobre nossas vidas. A unção da tua glória seja derramada sobre nossas famílias. Que a unção da tua glória, Senhor, seja derramada no nosso meio. Que em nome de Jesus, nós venhamos, Deus, todos os dias da nossa vida, Pai, adorar e bendizer o teu santo nome, Jesus. Quero colocar diante do Senhor as nossas vidas, Pai, e te dizer, Pai, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Só o Senhor é digno, não há outro digno de louvor e adoração. Por isso, Senhor, nós entregamos a Ti tudo que temos, tudo que somos, Pai. Desperta-nos, ó Deus, desperta-nos e fortaleça-nos, ó Deus. Fortaleça-nos para a Tua glória, Deus. Em o nome de Jesus, amém e aleluia. Nós queremos te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Aleluia. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é
Deixa o céu descer. Aleluia. Oh, Senhor, deixa os céus descer neste Deixa lugar. o céu descer. Oh, Jesus, vem, Senhor, com a tua presença manifesta, ó Deus, neste lugar. Deixa o te céu abraço, Senhor. descer. Oh, aleluia. Deixa o céu descer. É o reino teu, é o poder e tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, é o poder e tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, Teu é o reino, Deus. é o poder, Poder é teu, Deus. é a glória pra Toda sempre. glória pra sempre. A ti, Jesus. Só o Senhor é digno, Pai. Teu é o poder tua, é a glória pra sempre. Amém. Aleluia. Deixa o céu descer. Deixa os céus descer neste lugar, Senhor. Deixa o É o céu nosso clamor. Nós descer. ansiamos e desejamos pela tua presença, Pai. Nós queremos a tua presença Deixa o manifesta neste lugar, Senhor. descer. Não faria sentido, Deus, estarmos aqui se não fosse por causa do Senhor. Deixa o Em céu nome de Jesus, Pai, olha para dentro de nós, Deus. Perdoa-nos os pecados, Senhor, e nos ajude a vivermos de cabeça erguida para a tua glória, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque a tua palavra diz que não há mais condenação para aqueles que estão em ti, Jesus. Tua palavra diz, Deus, que nada pode nos separar do teu amor, Senhor. Esse amor incondicional que só o Senhor foi capaz de derramar naquela cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque nós somos livres para te adorar, Jesus. Obrigado, Deus, porque nós somos livres para vivermos a santidade que o Senhor já conquistou lá na cruz do Calvário. A vida em abundância que o Senhor já conquistou na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado pelos teus feitos, Pai. Muito obrigado, Deus, porque nós não precisamos mais viver o curso desse mundo, Jesus. Mas nós podemos viver, Senhor, em Ti. Viver a santidade, a plenitude da vida que está em Ti, Jesus. O Senhor é fonte eterna. No Senhor nós podemos beber e ficarmos saciados. Por isso, Senhor, nós queremos mergulhar na Tua presença, Deus. Nós não queremos, Pai, sermos, Deus, em nome de Jesus, distraídos pelo curso desse mundo. Mas nós queremos mergulhar em Ti. Nós queremos mergulhar tão fundo, Senhor, que venhamos ouvir a Tua voz, a Tua doce voz, Pai. E que venhamos obedecer, Senhor. Que todas as áreas da nossa vida, Pai, esteja construída em Ti, Senhor. Então, meu Deus, vem Espírito Santo e sopra no nosso meio, Senhor. Sopra, Espírito Santo, nessa comunidade chamada Guaci. Sopra, Senhor, nessa congregação de vida e graça aqui no Guaci, Senhor Deus. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo, sopra. Sopra, Espírito Santo, sopra vida. Sopra, Espírito Santo, libertação. Sopra, Espírito Santo, a Tua paz que excede todo entendimento. Sopra, Espírito Santo, a liberdade que o Senhor tem para cada um de nós. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo, esperança. Sopra, Espírito Santo, fé. Sopra, Espírito Santo, vida do Senhor. Em nome de Jesus, sopra, Espírito
nós te amamos, Espírito Santo. E muito obrigado, Senhor Deus, porque a tua palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Obrigado, Senhor Jesus, pois nós reconhecemos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, aleluia. Seja adorado, Deus. Seja adorado no nosso meio, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, cerca-nos com teu poder, Senhor Deus. E que nada nos distraia, Senhor Deus. Mas que venhamos estar prostrados ante a tua presença para te adorar. Aleluia. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Senhor Deus, muito obrigado, Jesus. Yeshua, Essa é a tua promessa, Senhor, para a tua igreja amada, Pai. o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Oh, Pai, que sejamos preparados para esse grandioso dia, Deus. Será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá.
Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Meu Deus, aleluia. És adorado entre nós. Oh Senhor, obrigado, Deus, essa é a nossa esperança, Pai. Que um dia o Senhor vem nos buscar, Deus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. É uma promessa tua e nós cremos, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Bendiremos o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Bendirei, cantarei louvores a Ele, seu nome exaltarei. Amo estar na tua habitação, onde tu reside, Espírito de Deus. Bendirei, cantarei louvores a Ele, seu nome exaltarei. Amo estar na tua habitação, onde tu reside, Espírito de Deus, o enviado de Deus, o Consolador, designado a acalmar meu coração, o enviado de Deus, o Consolador, designado a acalmar meu coração. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, sentimos tua presença aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, sentimos tua presença aqui. Bendirei, cantarei louvores a Ele, seu nome exaltarei. Amo estar na tua habitação, onde tu resides, Espírito de Deus, o enviado de Deus, o Consolador, designado a acalmar meu coração, o enviado de Deus, o Consolador, designado a acalmar meu coração. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, aleluia. Espírito Santo, sentimos tua presença aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, sentimos tua presença aqui.
tua presença aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, sentimos tua presença aqui. Neste lugar, neste lugar, neste lugar. Obrigada, Espírito Santo. Obrigado pela tua presença, Espírito Santo. Amém, boa noite, graças e paz a todos, que Deus abençoe. Privilégio para mim, acho que para você também, podermos nessa noite estar aqui na presença do Senhor, em mais um culto de ensino da Palavra de Deus, onde a gente vai continuar desfrutando dessa presença do Senhor, da sua bondade, da sua graça e misericórdia, e estarmos nos atualizando, né, a respeito dos ensinamentos da Palavra de Deus, que nunca se desatualizam, né? Sei que o seu celular, todo mês, tem atualização para baixar, para instalar, né? Fica avisando que os aplicativos têm que atualizar, mas esse é um livro que eu nunca vi atualização, porque a atualização dele foi uma vez por todas, é para sempre, ele permanece sempre atualizado, a Palavra de Deus. Quero nessa noite, em nome de Jesus, convidar você a gente abrir na Palavra do Senhor, no livro de Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 1, a gente vai estar lendo alguns versículos, para podermos migrarmos para essa próxima fase do nosso estudo do livro de Romanos, em nome de Jesus. Romanos capítulo 6, a partir do 1º versículo. Vou estar lendo aqui na versão NVI. Isso pode estar um pouco diferente da sua versão aí, mas o sentido vai ser o mesmo. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1 em diante, está escrito. Tem algumas traduções que tem um título, né, em cima, lá na própria Bíblia, escrito. Na minha Bíblia, aqui na minha versão, tem mortos para o pecado e vivos em Cristo. Está escrito no 1º versículo da seguinte forma: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Versículo 2: nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Versículo 5. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Versículo 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois, versículo 7, quem morreu foi justificado do pecado. Versículo 8 está escrito: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Versículo 10. Porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus.
Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Versículo 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Ao versículo 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Versículo 15. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas, versículo 17, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Versículo 20. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Versículo 22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, amados. Peço a oração de vocês também em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, digno de honra, digno de glória, digno de adoração, nesse momento, nesse lugar, nós nos encontramos perante a Tua santa presença, perante a Tua santa face. Nos humilhamos, Pai, aqui como servos, como a Tua palavra diz, como escravos de Deus, como escravos de Cristo, para a justiça, para a vida eterna, para a abundância da graça. Nós, nessa noite, viemos pedir, Pai, pela Tua santa misericórdia, que o Senhor nos abençoe com a porção da Tua santa palavra, que nos guia, que nos dá orientação, que nos dá sabedoria, que abre os nossos olhos e nos dá uma esperança de vida eterna. Nós te agradecemos, Senhor, porque esta palavra, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, e ela vai até a divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir os pensamentos do coração. Então, Senhor, nós pedimos que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações, o Senhor perdoe os pecados de cada um de nós, e esse vaso se humilha perante a Tua santa presença, e quero me esvaziar de mim mesmo, Senhor, para que o Teu Espírito possa falar nessa noite, nesse lugar, para que a Tua palavra possa ter oportunidade de adentrar aos nossos corações e nos ministrar vida, nos ministrar poder e autoridade. Em nome de Jesus, Pai, fala a cada um de nós, fala as nossas vidas, fala aos nossos corações. É assim que nós te rogamos, pela Tua misericórdia e bondade, e te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Bem, amados, retomando a questão do estudo, do livro de Romanos, que a gente já tem alguns meses trabalhado, e nas últimas quartas-feiras, na penúltima quarta-feira de estudo, porque a gente está sempre intercalando nas nossas duas congregações, o culto campal e um culto de ensino, e na penúltima ministração a gente falou a respeito da queda da raça humana em Adão, onde a atitude egoísta de Adão, a gente viu até esse termo lá, levou toda a humanidade a desembocar no abismo do pecado e da morte, onde nós estávamos sendo representados em Adão,
e nos tornamos assim escravos da desobediência, e como resultado, como pagamento, como salário, nós tivemos a condução à morte por conta do pecado de um homem. Na última quarta-feira, onde a gente abordou já o penúltimo ponto do capítulo 5, a gente viu a respeito da redenção da raça humana em Cristo. A gente já viu o outro lado da moeda, a gente já não viu mais a questão da escuridão, das trevas e morte, a gente já viu Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, como disse João Batista, que tira o pecado do mundo, se oferecer, se doar gratuitamente em nosso lugar para receber a justiça de Deus em seu corpo, como consequência do pecado da humanidade, onde Jesus assumiu ali o papel de pecador sem nenhum pecado, mas assumiu o nosso papel, o nosso lugar, para que, acho lindo o trocadilho que a palavra de Deus fala, ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos ter o direito a viver a sua vida. E isso é maravilhoso, isso é lindo, e então nós nos alegramos e rejubilamos, e foi um momento maravilhoso, e foi muito bom, graças a Deus. Hoje, a gente já vê, a partir de hoje a gente já vê o reinado da graça. A partir de hoje a gente já adentrou no capítulo 6, onde ele fala a respeito do objetivo da graça de Deus e como ela foi interpretada por algumas pessoas que lá na época de Paulo tentaram, o texto aqui a gente vai já ler, pessoas libertinas, pessoas imorais, pessoas que queriam distorcer a palavra de Deus, usaram os termos ensinados por Paulo a respeito da graça e do perdão de Deus para dizer, então quer dizer que se estamos na graça, se agora nós podemos receber o perdão de Deus, por que a gente não pode continuar pecando para que essa graça aumente? Aí Paulo começa a esmiuçar e explicar para aquelas pessoas que não é assim, não é dessa forma. E a gente vai ver aqui no decorrer dessa noite, em nome de Jesus. Esse primeiro ponto, hoje é curto, é mais ou menos um resumo de como a gente vai abordar essa questão do reinado da graça e do objetivo dela na vida do ser humano. E depois, nos pontos seguintes, nas quarta-feiras seguintes, a gente vai dar continuidade ao capítulo 6, esmiuçando mais detalhadamente. Ok? O reinado da graça. O apóstolo Paulo, nesse texto que a gente acabou de ler, capítulo 6, versículo 1 ao 23, ele apresenta a doutrina da identificação com Cristo. É interessante que se diga que em Adão, nosso representante máximo como homem, toda a raça humana caiu em pecado, caiu em miséria, desertou do caminho da justiça, saiu do caminho da desobediência e desembocou no caminho de morte e miséria. Em Cristo, na segunda parte, como eu dei uma breve aqui na introdução, a gente viu Cristo representando como o segundo Adão, nos dando a oportunidade de sermos libertos dessa consequência da desobediência do primeiro Adão, nos livrando do poder do pecado e da morte. O que ele quer dizer? Quer dizer que os que estão em Cristo estão sob o reinado da graça, foram libertados da tirania do pecado, pois onde abundou o pecado, diz o versículo 20, que nós lemos, nós lemos no capítulo 5, Capítulo 5, versículo 20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quer dizer que nós somos livres em Cristo. Quer dizer que agora nós podemos, o autor aqui fala, podemos agitar as bandeiras da nossa liberdade. Nós podemos desfrutar dessa oportunidade de libertação, a oportunidade de viver a experiência que alguém que um dia foi preso pode agora viver livre. E hoje eu estava olhando as reportagens do Diário do Nordeste e vi lá que o governo do estado aprovou uma lei que dá direito ao pessoal dos recursos humanos,
poderem trabalhar e fiscalizar a questão dos presídios contra a questão de maus tratos e tem aquela palavrinha aqui, tortura, que os encarcerados viviam sofrendo, né, desde 2006, aqui no estado do Ceará. E existem vários e vários relatórios de torturas, vários tipos de tortura, coisas terríveis, que a gente, né, que está lá, elencado lá na reportagem, e que agora aquelas pessoas que estão privadas de liberdade, né, porque cometeram algum crime, estão pagando, né, estão lá presas, elas têm agora um mínimo de condição de poder se ressocializar, né, dependendo do contexto, dependendo da oportunidade que eles vão ter, né, lá dentro do presídio. Então, eu tive olhando e observando assim, vendo aquela situação, vendo aquelas imagens de pessoas presas, encarceradas, aquele negócio, meu Deus, que negócio terrível. Que sensação terrível. Só de você olhar para aquela situação ali, de ver alguém preso ali, e você puxa aquilo, já dá uma angústia. Eu me senti assim, angustiado. Ah, meu Deus do céu. E a pessoa entra ali com aquele sentimento de que a pena dele é de 10, 15, 20 anos. Meu Deus do céu. É terrível. É terrível. Aí você vai entender, irmão, o que tem a ver uma coisa com a outra. Vamos falar de escravos, né? Vamos ver aqui um pouco de história. Acho interessante que a gente tem um privilégio de morar na cidade, né, que libertou os escravos no Brasil e tem o nome Redenção, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma espécie de contradição com a questão do que significa liberdade de verdade, porque na entrada da cidade que libertou os escravos tem uma simbologia de uma garrafa de cachaça, tem a simbologia de uma mulher nua, né, retratando, né, como algumas pessoas já falaram, já abordaram, eu não sou o primeiro a falar isso, a questão do escravismo, da escravidão do alcoolismo, da escravidão de prostituição, de uma série de coisas, né? Mas como se deu a questão da abolição da escravatura no Ceará? Só um pouco de história para a gente relembrar, né? Eu coloquei aqui, adicionei, pastor, algumas coisas aqui para complementar, que o pastor mandou o texto aqui e tal, eu complementei aqui com algumas coisas, só questão de historicamente falando, para a gente complementar o texto. Como foi a abolição dos escravos no Ceará? Em 1º de janeiro de 1883, com a presença de José do Patrocínio, os últimos 116 escravizados foram alforriados na vila de Acarape. Este fato fez com que a vila fosse o primeiro local a abolir a escravidão no Brasil, sendo por isso rebatizada em 1889 como Redenção, a cidade onde nós moramos. Em 25 de março de 1884, no ano seguinte, o presidente da província, o baiano Sátiro Dias, declarou a libertação de todos os escravos do Ceará, tornando o Estado o primeiro a abolir a escravidão no Brasil, 4 anos antes da Lei Áurea, né? Porém, interessante que se fale, a gente só conhece a história de escravidão no Brasil, né? Mas 19 anos antes, aconteceu também a abolição da escravatura nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos custou muito caro, um preço muito alto, àquela nação, a libertação dos escravos. Por quê? Foi necessário que acontecesse uma guerra civil, foi necessário que o presidente Abraham Lincoln fosse assassinado, e foi necessário que a 13ª emenda da Constituição, que validava a escravidão, né, que permitia que donos de terra, senhores, né, proprietários de grandes terras, pudessem ter mão de obra escrava. Era uma emenda da Constituição que validava isso. Ela foi legalmente abolida em 18 de dezembro de 1865. Dito isto, a maioria dos escravos do Sul, lá, americanos, foi legalmente que haviam sido legalmente libertados, continuaram vivendo como escravos. Por quê? Uma vez, diz aqui o autor, que no estado do Alabama,
um escravo falou o seguinte: nada sei sobre Abraham Lincoln e sobre nossa libertação. No mínimo, isso é trágico. Como assim? Uma guerra foi travada, aconteceu uma guerra, um presidente foi assassinado, uma emenda à Constituição passou a ser lei, homens e mulheres continuaram vivendo como escravos por causa da ignorância, por falta de conhecimento da sua oportunidade de viver em liberdade. Fisicamente estavam libertos, mas mentalmente continuavam presos. Não entendia a importância da conquista que alguém conseguiu para eles, de poder agora viver em liberdade, viver o ar e respirar o ar da liberdade. Aí eu quero comparar para que você possa entender esse comparativo histórico que eu acabei de falar. É que há hoje muitas pessoas vivendo como escravas, muitas pessoas até mesmo cristãs, pessoas que creem em Jesus, continuam vivendo como escravas. Embora Cristo, o emancipador desses escravos, tenha morrido e tenha ressuscitado para a nossa libertação, muitos cristãos ainda vivem como cativos, sem desfrutar da plena liberdade. Se não vivem algemados a vícios, a coisas dessa terra que a gente conhece, como os exemplos que citei, na mente eles não conseguem desfrutar de uma liberdade de consciência, de uma liberdade de mente agora em paz com Deus, em paz com Cristo. Porque a gente viu em alguns estudos passados que antigamente, quando nós compramos a briga com Deus, que nós perdemos por conta da desobediência e do pecado, nós vivemos em guerra com Deus. Quando no propósito de Deus, da sua misericórdia, Jesus é enviado para morrer em nosso lugar, morrer a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida, nós agora podemos ter a oportunidade de viver em paz com Deus. Aí, o que eu imagino que aconteça na vida dessas pessoas? Elas tomaram uma decisão por Cristo, elas aceitaram a Jesus, elas resolveram mudar a sua rotina, mudar o seu estilo de vida, mas ainda a sua consciência os acusa constantemente de pecado, de distanciamento, e dizem que elas, muitas vezes, até não são dignas da misericórdia de Deus. E quando nós reconhecemos que o plano de Deus é superior, o plano de Deus é maior, o plano de Deus é muito mais importante, é onde a gente vê no capítulo 5, versículo 20 de Romanos, o Senhor diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele quer dizer o seguinte, que não importa o nível de pecado em que nós nos encontrávamos, a graça de Deus foi suficiente. E com isso nós podemos desfrutar de uma paz de consciência, de uma paz com Deus, uma paz com os nossos irmãos, e viver genuinamente, viver verdadeiramente. Alguns dias atrás e tudo, a minha oração era, Senhor, me dá paz. Eu quero ter paz, eu quero ter entendimento da Tua palavra, porque o entendimento dela, ela nos concede paz. Porque a gente vive num mundo tão atribulado, tão cheio de coisas, tão cheio de problemas, que o que a gente anseia e deseja, o que o mundo deseja é paz. É ter um minuto de paz, é poder encontrar em Jesus essa condição substancial de suprir essa necessidade nossa, essa necessidade do ser humano. É importante que se reconheça o trabalho de Cristo na sua bondade de se entregar no nosso lugar, para que nós pudéssemos de fato e de verdade ter agora as correntes quebradas dos nossos punhos, dos nossos pés, e pudéssemos agora viver no rumo da graça, no rumo da glória, no rumo da bondade de Deus. Aí o que acontece? É como aconteceu com esses escravos lá, ex-escravos dos Estados Unidos, libertos, livres, mas por quem e da onde? Sem entender o propósito, sem entender o objetivo, porque o que é que nós entendemos desse momento? É que quando eu não compreendo que alguém se esforçou, que alguém se doou, que alguém se entregou para morrer no meu lugar, eu não tenho a condição e a consciência de ser grato. Porque eu vou agradecer o quê?
eu vou agradecer a quem? Se eu não reconheço, isso, sei lá, não tem uma importância para mim. Mas o que nós vemos é que, dos versículos 1 ao 23 do capítulo 6, Paulo nos mostra que a doutrina dessa justificação, onde Cristo, em seu sacrifício vicário, conquistou, diz lá em Apocalipse, conquistou para Deus tribos, línguas e nações, conquistou todo mundo para Deus, todos aqueles que creem. O apóstolo Paulo deixa bem claro, todos aqueles que creem no sacrifício e na morte de Cristo têm agora a oportunidade de serem justificados pela fé. Aí então, Paulo nos mostra que a doutrina da justificação, ela desemboca, ela tem como consequência a santificação. Por quê? Porque pela justificação nós fomos libertados da culpa do pecado. A justificação. Pela justificação nós fomos libertados da culpa do pecado. Mas na santificação nós devemos ser salvos do poder do pecado. Entendeu aí? Vou repetir. Pela justificação fomos libertados da culpa do pecado. Justificação nos liberta da culpa. Mas na santificação nós devemos ser salvos do poder do pecado. Ou seja, na santificação o pecado não tem mais aquele domínio que me escravizava, que me afastava de Deus. Porque agora eu decidi estar próximo de Deus. Eu busco a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, e com isso eu sou liberto do poder escravizador do pecado. Está claro? Amém? Vocês estão entendendo? Vencemos o pecado. Outro ponto muito interessante, que é bom da gente se fale. Vencemos o pecado não sob o regime da lei, não debaixo da lei, mas debaixo do reinado da graça divina. Por quê? Nós vemos nos estudos passados, a lei nos lembra que somos pecadores. Mas a graça nos dá a oportunidade de vivermos pela misericórdia e bondade do Senhor, que nos perdoa, que nos faz lembrar de que nós temos uma dívida com Deus. Não que temos condição de pagar, em hipótese alguma temos condição de pagar o que o Senhor fez por nós, mas no mínimo nós temos agora a consciência e o raciocínio de agradecer e reconhecer que Ele me ama, Ele se esforçou, morreu no meu lugar. O mínimo que eu posso fazer, o mínimo que eu devo fazer é render-lhe louvor, adoração e uma vida santa e devota. Essa é a minha dívida com Deus. É isso. E quando parece que eu tiro um tempo para me consagrar ao Senhor e ter um objetivo, e daqui a pouco eu começo a ficar orgulhoso, o coração cheio, eita, estou mais santo hoje. Aí, misericórdia. É nesse momento que a gente tem que pedir mais misericórdia para que o Senhor nos sustente na sua presença com bondade. Em nome de Jesus. A santificação, não menos que a justificação, resulta da eficácia da morte de Cristo e da virtude de sua ressurreição. Foi isso que aconteceu. O que acontece agora nesse ponto? A partir do momento em que Paulo começa a falar da graça de Deus, da graça que perdoa, da graça que foi superabundante, foi muito maior do que o pecado das pessoas que essa graça encontrou, muitas pessoas, vamos chamar aqui os libertinos, eu tinha falado que ia chegar nessa parte, levou os libertinos, os imorais, as pessoas que queriam distorcer a palavra de Deus, a distorcer o ensino de Paulo. Por quê? Porque eles ensinavam que a prática do pecado abre largas avenidas para uma ação mais robusta da graça. Ou seja, quer dizer que se a graça de Deus é maior do que o pecado, então a gente pode viver pecando no carnaval aí, né? Porque afinal de contas não importa a quantidade de pecado que eu tiver, né? A graça de Deus vai ser sempre maior. Aí diz, alto lá. Paulo diz, ei, nem assim não, espera aí pessoal que estão indo para o carnaval, volta aí, nem assim não, deixa eu explicar, vocês não entenderam não. Aí Paulo começa a explicar que
Sim, aí continuando aqui essa parte. Assim, esses mestres do engano ensinavam que devemos pecar a valer, para que a graça de Deus seja mais abundante. Aí Paulo chama a turma e diz, olha, você sente aqui, vocês não entenderam nada não, vou explicar. Paulo reage com firmeza a essa perversão da verdade, dizendo que o reinado da graça nos leva a morrer para o pecado. Aí, meu amigo, quem ia para o carnaval já comprado o abadá, os foliões, foi um balde de água fria nesse povo. Eles dizem, como eu-me? Porque em vez de incentivar a viver nele e para ele, questão do pecado, como alguns estavam fazendo, Paulo diz, meu amigo, nós não temos mais parte com essa vida libertina, de libertinagem, de viver gratuitamente pecando. O que nós temos que fazer racionalmente é um culto a Deus, o nosso culto seja racional, né? E não a gente viver pecando de forma racional, esperando que a graça de Deus superabunde e aumente nas nossas vidas. Não! Se a graça em si já nos lembra e nos faz agora mortos para o pecado. A graça nos livrou não apenas da culpa do pecado, mas também do seu poder. Aí o autor John Stott, né, que sempre a gente está vendo alguns nomes aqui de escritores que embasam aqui o nosso estudo, ele afirma o seguinte: o Deus da graça não apenas perdoa pecados, mas também nos liberta de pecar. Pois a graça, além de justificar, também santifica. As pessoas estavam entendendo o contrário. Ah, Deus me perdoou, agora eu estou com um saldo para pecar. Como é? Não existe isso não. Você está com saldo negativo, você foi morrer para o pecado. Entendeu? O saldo está negativo, irmão. Vermelho. Tem saldo de nada para pegar, não. Você tem saldo devedor no sentido de agradecer. De reconhecer que alguém teve coragem suficiente e amor profundo, capaz de morrer no seu lugar, para que você possa ter direito a um dia entrar nas mansões celestiais e poder desfrutar de um banquete ao lado do Rei dos Reis. Porque Jesus mesmo foi quem disse, um dia eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. É isso, é esse entendimento, e que nós precisamos reconhecer que a graça de Deus superabundou na minha vida, agora eu sou servo do Senhor, agora o que essa oportunidade me deu agora condições de servi-lo em amor e em verdade, porque essa graça não somente tirou a culpa que eu tinha do pecado, mas ela também me libertou do poder mortal da serpente. Aleluia. John Stott diz corretamente, né, que o Deus da graça não apenas perdoa pecados, mas também nos liberta de pecar. Pois a graça, além de justificar, também santifica. Aí um segundo autor, William Barclay, tem toda a razão quando destaca que é terrível fazer da misericórdia de Deus uma desculpa para pecar. Imagina. Seria uma atitude abominável um filho considerar-se livre para pecar apenas por saber que o seu pai o perdoaria. Imagina essa situação. Você que é pai, você que é mãe, tem um filho que ele já lhe conhece, né? Ele fez uma coisa errada uma vez, né? Você disse, olha, não faça isso, isso é errado, não pode. Então ele, né, o instinto da natureza do menino, aquele negócio, né, desobedeceu uma vez, até um deslize, uma influência de algum amigo, ou influência externa, desobedeceu a sua ordem, a sua ordenança, como pai, como mãe. E você disse para ele, olha, você descumpriu, você desobedeceu, não faça mais isso, você vai ser disciplinado. E dá um alerta. E daqui a pouco, aí o menino começa a entender, olha, meu pai e minha mãe tinham dito que eu não fizesse, né? Acabei fazendo, né? Não foi de propósito, acabei fazendo. Mas eu não apanhei, ficou tudo certo. Ganhei depois até um presente, então quer dizer que meu pai e minha mãe não levam esse negócio muito a sério. E daqui a pouco,
ele está lá desobedecendo de novo, fazendo de novo, você diz, olha, não faça, olha, não faça, olha, não faça. Aí, nesse contexto, eu tenho saudade dos tempos antigos, em que eu fazia isso com a minha mãe, e na segunda vez, eu já conhecia a secretária dela, que mora no Havaí, a havaiana, e eu apanhava, irmão, eu apanhei, mas foi bonito, mas eu aprendi a ser gente. E hoje eu abraço a minha mãe e agradeço por ela ter me disciplinado nos momentos que eu precisei. Eu agradeço. Dito isso, onde eu quero chegar? É que se o filho entende que pode desobedecer o pai, porque o pai perdoa, daqui a pouco ele não mostra nem respeito pelo pai, muito menos amor. Aí tem um psicólogo que, falando um dia desse, é muito famoso aí, eu esqueci agora o nome dele, tem vários livros e tal, Augusto Cury, falando numa entrevista, num certo canal lá de reportagem, ele disse que antigamente era interessante porque as crianças, elas diziam assim para a mãe, quando a mãe, né, disciplinava, dizia alguma coisa, ela diz, mãe, eu não te amo, né, porque a senhora me bateu. Aí a mãe dizia assim, olha, eu não faço questão do seu amor. Seu amor para mim tanto faz. Mas do seu respeito, eu não abro mão. Com isso, ele dizendo lá, foi maravilhoso. Com isso, com a obrigação de fazer o filho respeitá-lo, ela conquistava do filho tanto o respeito quanto o amor. Aí ele diz, a geração de hoje é uma geração insustentável, onde o namorado diz para a namorada que não quer mais ela, a menina vai e se suicida, se tranca no quarto, toma veneno, corta os pulsos, se mata. Porque tudo que os filhos querem, os pais dão. A mãe dá. Aí você diz, irmão, você não tem filho, né? Biológico. Por isso é fácil você estar falando isso. Irmãos, eu criei 3 ou 4 sobrinhos. E graças a Deus, onde eles me veem hoje na rua, eu só escuto eles dizer, a benção, tio! Eles me respeitam. Às vezes a mãe deles me chamava para poder conversar com eles. Gilberto, pelo amor de Deus, conversa com fulano. Ele ligava para mim, conversa com Beltrana. E eu ia lá, olha, eu tenho a carta branca da mãe de vocês. Ela me deu a carta. Então, ela me delegou a autoridade de falar com vocês. Então, vocês vão ouvir. E com isso elas ouviam, elas me respeitavam, meus sobrinhos também. E com isso a gente consegue obter, como Augusto Cury falou, tanto o respeito quanto o amor. Aí você vê aqui, um filho de Deus ter uma atitude de considerar-se livre para pecar apenas por saber que o seu pai o perdoaria. Irmãos, aí é onde a gente se engana. Porque o Senhor perdoa. Mas quando nós decidimos pecar deliberadamente, o Senhor permite que as consequências recaiam sobre as nossas vidas, para que a gente possa entender que diante de Deus nós não conseguimos uma liberdade, nós conseguimos somente, uma liberdade somente, nós conseguimos também uma responsabilidade. Então, como filhos, como devedores, como servos, olha, antes nós éramos escravos, hoje nós somos servos. Aí você pergunta, sim, irmão, mas nós estamos servindo alguém. Era melhor continuar sendo escravo ou servo? Porque servo, nós estamos pelo menos tendo o direito a estar na sala, na presença do nosso Senhor. E Ele nos amou de tal forma que Ele se doou, Ele se entregou, para que nós pudéssemos viver essa liberdade ao seu lado. E sabe por que nós estamos ao seu lado como servos? Para que Ele possa nos conduzir à verdadeira liberdade que nos traz vida eterna. Aleluia! E é maravilhoso, é maravilhoso. Romanos 6, 23 e já vamos concluir. Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 23, é uma resposta àqueles que procuram transformar a graça de Deus em libertinagem. A gente já abordou aqui. Paulo usou 2 argumentos eloquentes para desbaratar, para desfazer as vãs pretensões dos hereges. O primeiro,
é que a nossa união por Cristo é também por meio do batismo. Capítulo 6, versículo 1 ao 14. A gente pode ver isso. A nossa união com Cristo por meio do batismo. E o segundo ponto é nossa servidão a Deus através da conversão, através da mudança de atitude, através da mudança daquele que agora gerencia e guia as nossas vidas. Há uma profunda conexão entre esses dois argumentos. Nos dois, Paulo mostra as implicações do reinado da graça. Mas é interessante que, no mais, Paulo falando acerca, de todos esses pontos, acerca de todas essas coisas, ele, em hipótese alguma, condena aqueles que não entenderam a respeito da graça, mas ele orienta. Olha, a graça não é para a gente viver livre para pecar. A graça é para a gente ter a oportunidade de nos achegarmos a Deus, com gratidão, com responsabilidade e agora com a oportunidade de nos tornarmos amigos de Deus, amigos do seu amor, em nome de Jesus. E no último texto aqui, os próximos estudos, eles vão ser um pouco mais longos, porque esse é apenas uma breve introdução, do que a gente vai abordar durante as próximas quartas-feiras, dentro desse capítulo 6. Mas, para finalizar aqui essa primeira parte, ele diz: John Stott, o escritor que trabalha esse texto de Romanos, vê 5 pontos comuns nesses dois argumentos. Primeiro, nos dois argumentos nós vemos a supremacia da graça. Agora eu vou pedir para você abrir sua Bíblia para conferir, em nome de Jesus. Romanos capítulo 5, versículos 20 e 21. É só voltar uma página aí. Romanos capítulo 5, versículos 20 e 21. E 6, versículo 15. Está escrito assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas, onde aumentou o pecado, transbordou a graça. É o que a gente falou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A fim de que, versículo 21, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Você lembra? O nosso pecado foi imputado em Jesus, porque Jesus se entregou para receber a justiça de Deus pelas nossas culpas. Então, a nossa libertação não foi de graça. A nossa libertação teve um alto preço. Jesus se entregou. Eu acho fantástico naquele momento lá que Jesus é preso e Pedro arrasta da espada e corta a orelha de Malco. Pedro, né? Aí Jesus disse: homem, guarda aí sua espada, pela espada que você fere, você será ferido. Ou pensas tu que nesse momento eu não poderia rogar ao meu pai ele enviar 12 legiões de anjos? Meu amigo, imagina aí, eu não sei nem quanto é uma legião, mas imagina 12, só imaginar que é 12 é muito mais do que um, né? Aí tu imagina lá, os anjos tudo pronto, só olhando para Jesus, só esperando a ordem. É agora, vai agora. O mestre disse: nós vamos lá e desmantela todo mundo. Aí Jesus disse: não. Ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente. Meu Deus do céu, se isso não for amor, meu irmão, me explique um outro sinônimo e significado. Nisso conhecemos o amor de Deus por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Por que ele dá essa ênfase, ainda pecadores? É para dizer que nem eu nem você merecíamos. É para dizer que nem eu e nem você estávamos no estado de santidade para merecer alguma coisa de Deus. Nada. Todo mundo jogado na lama do pecado, todo mundo representado por Adão, que vacilou, caiu, pecou e arrastou todo mundo para o buraco. Aí nisso está o amor de Deus por nós, em que Cristo morreu por nós, em nosso favor, em favor de nosso resgate, sendo nós ainda pecadores. Aí o versículo 16 do capítulo 6, versículo 15 do capítulo 6. Você passa aí a página novamente para o capítulo 6, por gentileza. Versículo 15 está escrito: então, vamos continuar, vamos pecar porque estamos debaixo da lei. Não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vou repetir que eu gaguejei aqui.
E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? É uma pergunta retórica. Ele pergunta já sabendo a resposta, e ele mesmo se antecipa e dá a resposta: de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Aí o segundo ponto que John Stott vê em comum nos dois argumentos é: em ambos vemos a mesma relação entre o pecado e a graça, do versículo 1 ao 15 que a gente leu. Terceiro ponto: em ambos Paulo reage à questão com a mesma indignação. Só 2 versículos agora. Versículo 2 do capítulo 6 diz assim, respondendo ao versículo 1 novamente: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Aí o versículo 2: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Aí o versículo 15 está escrito: mesma coisa, praticamente. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Repete: de maneira nenhuma. Né? Quarto ponto que John Stott vê nesse contexto: nos dois, a ignorância, o desconhecimento é apontado como base do antinomismo. Aí eu fui procurar o que é antinomismo. Antinomismo na filosofia é uma especulação a respeito de um problema filosófico realizada por intermédio de 2 argumentos, onde os dois são coerentes e aceitáveis em suas formulações respectivas, mas antagônicos, ou seja, contrários em suas conclusões. Né? Ele fala, até que a graça por um lado, o pecado por outro, agindo de forma assim, mais ou menos semelhante no sentido de influência no homem, mas os resultados são diferentes, onde o pecado reina para a morte e a justificação, a graça, a misericórdia para a vida eterna. Entendeu? Amém? Foi claro? Show. Quinto. Sim, aí ele traz como referência o versículo 3 do capítulo 16, para afirmar o quarto ponto. Versículo 3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Aí você pula para o versículo 16. Está escrito: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva... Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Quantas vocês não sabem disso? E o quinto e último ponto, para a gente encerrar, nos dois, em ambos, Paulo fala da descontinuidade radical entre a velha e a nova vida. O que a gente leu, versículo 2 e versículo 16. De maneira nenhuma, nós os que morremos para o pecado, como podemos viver, como podemos continuar vivendo nele? E o versículo 16 é esse, que a gente acabou de ler. Não sabem, ele pergunta. Isso aqui, Paulo conversando com essas pessoas, nos dá a ideia de que essas pessoas já foram instruídas em algum momento. Elas já receberam um ensino, mas de alguma forma elas estavam dando ouvido e crédito àqueles lá libertinos, imorais, que queriam distorcer a palavra de Deus para jogar a culpa em Paulo pelos seus pecados agora. Aí quando ele começa a fazer todos esses questionamentos: vocês não sabem que a continuidade do pecado leva à morte? Vocês não sabem disso? Sabem. Ele mesmo dá a resposta. Vocês sabem porque vocês já foram ensinados. Vocês sabem porque o conhecimento já foi revelado. Vocês sabem porque vocês agora têm um entendimento não somente lá da questão da revelação natural, que vocês tinham antes de se converterem, mas também da revelação das Escrituras, a revelação da lei, de como Deus fala a respeito do seu próprio tratamento para com aqueles que pecam. Então é interessante, é importante. Consideraremos esses 2 argumentos de Paulo, porém, achei legal, o pastor colocou uma deixa aqui, na próxima aula, por isso vocês não faltem, por isso vocês não deixem de vir, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, glória a Deus. Vou só fazer uma oração aqui, amados.
Pois amém. Orar ao Senhor agradecendo por essa palavra, por esse ensinamento e pedindo a sua bondade e a sua graça, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. É a tua palavra que faz toda a diferença. É a tua verdade revelada em Cristo Jesus. É a oportunidade que nós temos de conhecer a graça salvadora e regeneradora do Senhor, que nos alcançou, que um dia o Senhor pagou a alforria para que nós pudéssemos ser livres do pecado e livres da morte, livres do poder da morte. Senhor, mesmo que nós morramos hoje, Senhor, que a gente venha a morrer, perder a vida eterna é garantida através do sacrifício de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque o Senhor é aquele que tem a chave da morte e do inferno nas suas mãos. Aleluia! Então todo o poder está nas mãos do Senhor, nas mãos do Senhor, e só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e adoração. Aleluia! E nós somos tão abençoados, tão privilegiados, Senhor, de ouvir uma palavra tão maravilhosa dessa. Ah, Senhor, não é o homem, porque o homem é limitado, é falho, é pecador, mas é a bondade do Senhor que nos alcançou e que nos encheu. É a graça que superabundou e cobriu uma multidão de pecados, não escondendo-os, mas justificando agora o pecador arrependido que crê, justificando aquele que decidiu aceitar o sacrifício redentor de Cristo, um sacrifício vicário lá na cruz do Calvário, onde o sangue do inocente foi vertido, foi derramado para que uma multidão de pecados fosse perdoada. Foi onde o Senhor lá na cruz do Calvário sentiu um abandono total até do próprio Pai, e onde ele disse: Senhor, Senhor, por que me abandonaste, por que me desamparaste? E onde Jesus naquele momento, levando sobre si todos os nossos pecados, ele abriu mão da sua própria vida e disse: está cumprido, está consumado, está feito. Aleluia! E ele nos conquistou, ele conquistou pessoas, tribos, línguas e nações para Deus, para poderem viver livres do pecado, livres da picada mortal da serpente do inferno, para poder viver em liberdade agora, livre dos grilhões da morte. E o próprio Senhor poder zombar da morte e dizer: ó morte, onde está o teu grilhão? Onde está? Porque o Senhor venceu e o Senhor pagou a nossa dívida, a nossa promissória, pregando-a lá na cruz do Calvário. Por isso nós somos livres, Senhor. Por isso nós temos a oportunidade de nos sentirmos livres e poder escolher. Eu escolho Deus. Todo dia o pecado vem, todo dia o pecado vem me chamar, que nem diz a canção, mas eu escolho Deus. Então, meu Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a nos comprometermos mais e mais com o Senhor. Primeira quarta-feira, Senhor, de 2024, meu Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos encha de unção, de graça, de virtude, de autoridade, Senhor, para que nós possamos viver um ano abundante, de graça, de fartura, um ano de colheita, Senhor, porque, como a Tua palavra diz, aqueles que foram semear chorando voltarão com seus celeiros cheios. O que nós Te pedimos, meu Pai, é que o Senhor nos dê sabedoria aos nossos pastores, são nossas autoridades espirituais, são eles que velam pelas nossas almas. Que em nome de Jesus o Senhor os abençoe com unção, com graça, com capacitação,
com sabedoria, e que as suas famílias continuem sendo base, auxiliadoras, sendo estrutura para esses homens de Deus. Que o Senhor guarde e os livre de todo mal, e assim também todos nós, Pai, que estamos na tua casa, que nos reunimos, que te servimos, que disponibilizamos a nossa vida para que o teu reino cresça e se perpetue nesse lugar. Nós pedimos ajuda, Senhor, nós pedimos misericórdia, nos fortaleça, Senhor, e em momento algum nos deixe nos sentir desamparados e sozinhos. Que o teu Espírito nos conduza, nos dê sabedoria e entendimento, e o Senhor esteja nos protegendo e nos livrando do mal, nos livrando das ciladas do inimigo, das ciladas do mundo, dos enganos de Satanás, e que nós sejamos, em nome de Jesus, aqueles que representam o reino do Senhor nessa terra, com ousadia e com fé, em nome de Jesus, meu Pai. Assim que nós te oramos nessa noite, te agradecemos por esse momento maravilhoso, meu Pai. Continua conosco, nos abençoando poderosamente e nos conduzindo em justiça e em verdade. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém.